Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric Bernard Fávero Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ansiedade. Já falei um pouquinho sobre a ansiedade em algumas postagens aqui na página do NPC, tá? Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, brevemente, sobre o que é a ansiedade, de onde ela vem e por que ela ocorre, tá? Então, ansiedade é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém explica. Ansiedade, tensão, estresse, nervosismo, basicamente é a mesma coisa. São termos que a gente usa de modo intercambiável, tá? Tudo isso fica dentro daquilo que a gente chama de quadro de estresse, ou simplesmente estresse, tá? Mas então a ansiedade é o quê? É um mecanismo de defesa, uma reação de luta ou fuga do nosso organismo. Sempre que o nosso cérebro detecta algum perigo em potencial, ele nos prepara para a luta ou para a fuga. Como? Ele vai deflagrar alguns sintomas e comportamentos. Quais são os principais? Taquicardia, sudorese, nós suamos, incômodos gastrointestinais, tremores, confusão, medo, insegurança. Então são alguns sintomas que são fisiológicos e alguns comportamentos, tá? Também tem toda essa parte psicológica e emocional. Mas por que isso ocorre? Porque o nosso cérebro, acreditando que tem um perigo em potencial, ele tem que nos preparar para a luta ou para a fuga. Então, a taquicardia, o nosso coração se acelera para que o coração, né, o cérebro dá essa ordem para o coração, para que envie sangue mais rápido em um volume maior para os músculos estriados, que são os braços e as pernas, para que a gente tenha explosão de luta ou fuga. Ocorrem os tremores porque a gente está em colapso, a gente sua porque a nossa temperatura está subindo, nosso estômago incomoda porque está jogando mais suco gástrico ali, caso haja algum alimento digere mais rápido para gerar mais energia nas células para a gente poder lutar ou fugir. Tá? Então tudo isso ocorre em fração de segundos porque nós somos máquinas de sobrevivência. Então o nosso cérebro detectando esse perigo em potencial, ele nos prepara para a luta ou para a fuga. Tá? Então isso vai ocorrer para que nós sobrevivamos, passemos por aquilo que está sendo apresentado ali. Só que o nosso cérebro, ele não quer saber se é grande, é pequeno, se o perigo é potencial, real ou não. Na dúvida, ele nos prepara para a luta ou para a fuga. Tá? Então, geralmente essas preparações acabam sendo muito intensas. Tá? E tem gatilhos que são diferentes para certas pessoas. Tá? Para algumas pessoas pode ser um tipo de gatilho, para outras pessoas pode ser outro tipo de gatilho. Existem gatilhos que são gerais para todas as pessoas, como a quarentena que a gente está passando agora, e ter que ficar isolado em casa, toda essa pandemia do coronavírus, tudo isso que está acontecendo. Então a ansiedade, ela é esse mecanismo de defesa, brevemente explicando, que nos prepara para a luta ou para a fuga. Então, a função da psicologia nesse ponto e do psicólogo, então, seria detectar as causas desses sintomas, tá? Dependendo da intensidade dos sintomas, será necessária a prescrição de medicação psicotrópica específica, que geralmente é o psiquiatra que passa. Então, o psiquiatra prescreve as medicações para os sintomas e o psicólogo, em conjunto, aí ele ataca as causas dos sintomas para que a gente identifique os gatilhos e ensine o paciente a modificar o comportamento para lidar melhor com isso e, em muitos casos, eliminar essas causas que causam esses sintomas e padrões de comportamento. Tá? Então, nesse período de quarentena, é uma coisa que está acontecendo bastante, está todo mundo dentro de casa, algumas pessoas conseguem trabalhar, quem presta serviços essenciais ou vende produtos essenciais, só que de uma maneira geral está todo mundo se sentindo mal com isso, e a ansiedade acaba fazendo parte de muitos momentos, porque tem as incertezas de como as coisas vão ser e nós ficamos extremamente preocupados, tá? Então a ansiedade é esse mecanismo de defesa que nos prepara para essa luta ou para a fuga, é algo que nós não temos controle, algo futuro. E dependendo do nível dos sintomas, nós ficamos muito mal e aquilo acaba afetando as pessoas em volta, tá? Então, como lidar com essa ansiedade? Você tem que tentar mudar a sua rotina diária, você pode, nesse momento de quarentena, na verdade já era para fazer isso antes. Nós sempre temos que ter uma rotina diária específica com as nossas atividades, ou dentro da medida do possível, claro. Só que uma das maneiras mais adequadas e eficazes de lidar com isso nesse momento seria justamente tendo uma rotina, mais ou menos com os horários específicos, com as regras, com as coisas que você tem para fazer, se você está fazendo trabalho de home office ou coisas do tipo. Então, o primeiro passo seria você detectar mais ou menos que hora você dorme, que hora que você acorda, porque o seu dia basicamente ele vai começar a hora que você levanta da cama e acaba a hora que você deita. Então você tenta organizar o seu dia nesse meio tempo. A hora que você levanta da cama começa o dia, a hora que você deita acaba. Então você organiza a sua rotina nesse meio tempo,
tá? Coloca todas as coisas que você tem que fazer ali. E no dia seguinte, você troca a ordem dessas coisas. Você mantém uma rotina da mesma forma, só que o fato de trocar a ordem faz com que você não sinta tanto tédio, por exemplo, que é uma das coisas que as pessoas acabam mais reclamando nesse período que tem que ficar em casa. Tá? Então essa é uma das dicas, tá, de como lidar com essa ansiedade. Se persistirem sintomas, tem que procurar ajuda médica especializada e ajuda psicológica especializada também. Que, como eu havia dito, os sintomas são tratados pelo médico, geralmente nesse caso o psiquiatra, e os comportamentos e as causas são tratadas pelo psicólogo em conjunto. Tá? Então, eu gravei esse vídeo só para explicar para vocês brevemente o que é a ansiedade, de onde que ela vem, como a gente lida com ela. Tá? Foram dicas breves, rápidas. Tá? Quem tiver alguma dúvida pode escrever nos comentários, pode procurar, pode mandar no Messenger, tá? Que eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.